Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo, para meditarmos um pouco de mais uma lição maravilhosa da nossa revista. Essa lição aqui que é de número 8. A lição de número 8, que tem como título Jesus e a mulher adúltera. A manifestação da graça em meio à condenação. Jesus e a mulher adúltera. Quando aquela mulher foi pego em um ato de adultério. Ela foi pego em ato de adultério e, pela lei de Moisés, tinha que ser apedrejada. Olha, meu irmão, não dá para me entender, Como é que você sabe, conhece de uma lei tão dura, tão pesada como essa e pratica? Não é? Como há países por aí que tráfico de droga é crime, é pena de morte. Os camaradas vão e traficam ainda. Então tem que ser condenado de fato, porque eles sabem, estão conscientes. Não existe perdão para isso, eles sabem, estão conscientes, Então tem que ser punido de fato. Vai sabendo, como aquele lá da Indonésia, naquele tempo da Dilma. A Dilma pediu, não sei quem pediu, um monte de ministros pediram. E o presidente lá disse, não, a lei é essa aqui. Traficou, morre. Então se for olhar, traficou, consciente de que vai morrer, tem que ser punido mesmo, porque estava mais do que consciente. E aquela mulher, ela foi apanhada no ato do adultério. Foi pega em flagrante. Eu acho até que alguém denunciou, Alguém dedurou. Alguém viu, estava sabendo. Procurou lá as autoridades da época, os sacerdotes, e disseram, a mulher fulano de tal está em ato de adultério, vão lá agora. Eles foram lá e flagraram ela no ato de adultério. Aí que foi que fizeram? Eles já queriam um pezinho, queriam um motivozinho para condenar Jesus. Aí pararam, pensaram, Já sei o que é que eu vou fazer. Sabe onde Jesus está? Aí alguém disse, está lá no templo. Já hoje eu passei lá e vi ele lá no templo, ensinando. Então vamos pegá-lo. Agora a gente pega ele. Eles queriam sempre um motivo para condenar Jesus. Movido pelo espírito da inveja. Queriam crucificar a Cristo. Foram lá, fragaram a mulher. Olha quantos eles foram desonestos. Eles não queriam fazer justiça. Eles queriam um motivo para pegar Jesus. Que pela lei, era o homem e a mulher que tinha que ser apedrejado e morto. Eram os dois. Era o homem e a mulher que tinha que ser levado lá para ser julgado, para ser condenado. Eram os dois. Mas o objetivo deles não era fazer justiça. Era pegar um meio para condenar a Cristo. Então deixaram o homem, esqueceram. Já começou fazendo injustiça já, Deixaram o homem. Levaram a mulher. Aí está lá Jesus ensinando no templo, ensinando a palavra de Deus. De repente, abre-se as portas e aquele alvoroço, aquela multidão entrando. Aquele alvoroço. E as pessoas se espantam lá dentro. Se espantam, acho que é isso aqui. E arrastando ela aqui, levando para lá. Jesus olha. Com brutidão, pegaram aquela mulher, jogaram lá no chão. As pessoas já estavam cada um com uma pedra na mão. Olha aí, mestre. Aí a mulher ia.
pego em flagrante. Olha aí, eu pego em flagrante, em ato de adultério. E o senhor sabe o que é que a lei de Moisés diz, né? O senhor sabe o que é que a lei de Moisés diz. Tem que apedrejar. Tem que apedrejar. Aí eles queriam que Cristo autorizasse o apedrejamento. E vamos ver mais ao longo da lição. Ao longo da lição. E Jesus simplesmente pergunta quem é que não tem pecado e seja o primeiro a atirar a pedra nela. Aquela mulher, ela foi levada de encontro à morte. Pegaram a mulher no ato de adultério e foi levada a ela de encontro à morte. E ela terminou se encontrando com a vida, que foi Jesus. Terminou se encontrando com a vida, que foi Cristo. Então é sobre essa história que iremos meditarmos um pouco agora, nesta manhã. Um diz assim: o adultério, um pecado com consequências e ferida profunda. Irmão Petrônio, o adultério, um pecado com consequências gravíssimas e ferida profunda. Eu ainda não vi um pecado ter consequências tão graves como esse, um adultério, na vida de um casal. Nunca vi um pecado com consequência tão grande, tão grave e feridas profundas na vida de um casal. Que é acabar com o casamento, com a família, haja um adultério lá. Olha, um casal, às vezes, eles brigam, se agarram no tapa dentro de casa. A mulher vai lá, pega a panela e mete no marido, quebra prato, ele dá um tapa nela, derruba ela, puxa os cabelos. Ela vai lá, arranha ele fica com a cara cheia, listrado, parecendo uma gata, de tanto ela arranhar. Ela vai lá e aquela briga, aquela bagaceira. Aí o vizinho chama a polícia. O vizinho chama a polícia. 20 minutos a polícia chega. E ela diz, ele me bateu, é como eu estou aqui, todo arranhado e rasgado também. A polícia chega lá, prende. Chega lá. Hoje não. Mas anos atrás, o cabo levava uma pizza. Lá para cá, passava 15, 20 dias até um mês preso. Quando se soltava, com a cara mais lisa, aí voltava, ficava por ali e tal, desconfiado. A mulher com vontade de ir lá e voltarem. Chegava lá, se combinavam. Aí então ficava eles por ali. Depois que eles saíram, passou aquele período preso, estavam por ali querendo voltar, manda aquele recadinho por alguém, não é assim, né? A mulher, camarada, manda um recadinho, quero falar com ela, ela também aceita aquele recadinho, e com aquele jeitinho popular, eles se conversam e voltam. Olha, um bateu no outro, brigaram, se arranharam, se quebraram, quebrou as coisas tudo dentro de casa. Não é que acontece muito isso? Quebra tudo, tudo quebrado. Perde tudo. Mas voltam. Fazem as pazes e voltam. Depois de tudo isso, de tanta briga, tanta coisa, eles fazem as pazes e voltam. Mas um adultério, uma traição, aí é diferente. O camarada não quer mais nada. Tanto de um como do outro. Tanto do homem como da mulher. Ele não quer não. Não precisou nem ter briga. Não precisou nem ter briga. Aí o camarada, a pessoa não aceita. Porque, como diz aqui a nossa lição, traz consequências e ferida profunda. As consequências são grandes. São graves consequências. Nós vemos aí na televisão, todos os dias, casais sendo assassinados, né? O marido assassinando a mulher quando descobre uma traição. Consequência
gravíssima, conforme diz a nossa lição. O pecado traz consequências gravíssimas. O pecado, ele traz consequências gravíssimas. A gente vê direto na televisão homens assassinando mulheres. Todos os dias. Assassinando mulheres quando descobrem uma traição. Porque a consequência é grave. Deixa ferida profunda. Deixa ferida profunda. O coração fica magoado. Aquela pessoa, irmão Orlando, que eu confiei, aquela mulher que eu confiei tanto, a mulher, aquele marido que eu confiei tanto, me dediquei para ela. E ela fez isso comigo, ele fez isso comigo, me traiu, eu não esperava. Fica aquela mágoa profunda. Às vezes não acontece separação. Em casos que não acontece separação, na maioria das vezes, quando a traição é por parte do homem, é quando a mulher não trabalha, depende 100% do marido, não tem os pais que tenham condição. Os casos gerais são esses aí. Aí ela suporta, mas fica com aquela mágoa, aquela ferida. O pecado do adultério, ele é tão grave, que foi o único motivo que Jesus pediu para deixar a mulher ou o marido. Jesus disse, não deixe a sua esposa, não deixe o seu esposo por nada. Por nada, problema nenhum, vocês vão dissipando e não deixe eles por nada. Agora, se houver a infidelidade conjugal, que é o adultério, aí eu libero, possa deixar. O próprio Jesus mandou. Por quê? Porque ele sabe, irmão Orlando, que a ferida que fica no coração, conforme diz a nossa lição, é tão grande, porque você vai sempre estar relembrando. Você vai sempre estar relembrando. Perdeu a confiança. Isso mesmo, perdeu a confiança, não confia mais. Se a mulher saiu, passa 10, 20 minutos, meia hora do horário dela chegar, ele já começa a pensar besteira. Se foi ele que a traiu, ela não confia mais. Perdeu-se a confiança. Então, o casamento vai de água abaixo. Então, o adultério, ele traz feridas profundas, né, e graves consequências. Então, que nós possamos pedir ao nosso Deus que nos livre, nos proteja, para que nunca possamos cair em adultério. E nós fazendo assim, pedindo a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vamos sair protegidos, né, de cair do adultério. Portanto, pedindo ajuda ao Senhor e se esforçando também, para que a tentação do inimigo, quando vier tentar, nós a fazemos isso, nós sejamos vencedores, no nome de Jesus. 1.1 Reconhecendo o adultério. No ponto 1 aqui está dizendo o que é um adultério, né? Como é um adultério. Diz assim, reconhecendo o adultério. O adultério acontece quando um dos cônjuges se envolve em um relacionamento conjugal. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, é uma relação sexual ilegal. É incompatível com as leis harmônicas da vida familiar no reino de Deus. E como violar o objetivo original de Deus no casamento, está sob o julgamento de Deus. João nos diz que o mestre estava ensinando no templo quando foi abordado pelos escribas e fariseus, que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Reconhecendo o adultério. O adultério, aqui no ponto 1.1, reconhecendo o adultério. O adultério
é quando duas pessoas que não são casadas, eles cometem esse ato sexual ilícito. Então, adultério mesmo, o que é adultério? A palavra-chave de o que é o adultério. O adultério é a quebra de um compromisso matrimonial. O adultério ele é a quebra de um compromisso matrimonial. Quando, no dia que você se casou com a nossa esposa, nós fizemos um compromisso um com o outro. A Bíblia diz que a partir dali agora, você é somente da sua esposa. A sua esposa é somente sua. Então, você jura diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo, que vai ser fiel à sua esposa. A esposa vai ser fiel ao marido. Até o quê? Isso mesmo, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Ela faz aquele juramento. Ele também faz um juramento, ser fiel um ao outro. Então, durante este período, jamais, enquanto eles viverem e forem casados, jamais o homem pode ter relação sexual com outra mulher. Nem a mulher com outro homem. Aí no dia que um desses desobedece e tem o ato sexual com outra pessoa que não é do seu cônjuge, então logo ela quebrou. Ela quebrou. É a quebra de um compromisso. Adultério é a quebra de um compromisso. Você quebrou o compromisso que firmou com a sua esposa, ou a esposa quebrou o compromisso que firmou com o marido. Então, adultério é a quebra de um compromisso matrimonial com o seu cônjuge. E prostituição? Parece ser a mesma coisa, né? O ato é o mesmo. O ato é o mesmo de adultério e de prostituição. O ato é o mesmo. Mas qual a diferença do adultério para a prostituição? O adultério nós já acabamos de ver, que é a quebra de um compromisso matrimonial. Prostituição é a prática de uma atividade sexual entre pessoas que não são casadas. O ato é o mesmo da prostituição, o ato é o mesmo. Prostituição é uma prática de uma atividade sexual. É a prática de uma atividade sexual com pessoas que não são casadas. Solteiro. Trabalhar tem relação com a hoje, tem com a outra, amanhã tem com outra. Então, aí é prostituição. Porque, biblicamente, diante de Deus, o homem só pode ter relações sexuais com uma mulher após o casamento. Após o casamento. Ninguém pode ter relação com uma mulher sem ser casado. Então, se não foi casado, mas eu estou livre e desimpedido, né? As pessoas dizem, estou livre e desimpedido para o mundo, mas para Deus não. Deus não. Deus condena o ato sexual. Então, prostituição é a prática de atividade sexual entre pessoas que não são casadas. Até por dinheiro, né? Até sites por aí que as pessoas têm pessoas profissionais do sexo. Você liga, marca um encontro, acerta o preço e vai. Então, tudo isso aborrece a Deus. Tudo isso aborrece a Deus. Então, o ato de prostituição e de adultério é esse aí. A diferença de um para o outro é essa aqui, como nós acabamos de ver, mas que nós, o povo de Deus, o povo de Cristo, estamos de joelhos dobrados, todos os dias, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, para que nós nunca caia numa tentação como essa, né? Nunca caia numa tentação como essa.
Já teve muitos que já caíram, né? Não vigiaram e caíram em tentação de adultério e prostituição. Mas aqui está a igreja do Senhor, pedindo a Ele a sua graça e a sua ajuda do Espírito Santo para que não possamos cair nessa tentação. 1.2 diz assim: o adultério afronta o Criador. O adultério afronta o Criador. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. O apóstolo, é claro, oferece um alerta sobre o assunto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenável, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o coração, afirmando que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pois é, 1.2. O adultério ele afronta o Criador. O adultério ele afronta o Criador. Até Deus detesta. Deus recebe o adultério como uma afronta. Como uma afronta. Olha, o apóstolo Paulo nos ensinou que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Está vendo, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele disse que o meu corpo, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo e deve ser preservado para a glória de Deus. O nosso corpo, irmão José, ele é templo do Espírito Santo. Deve ser preservado. Olha que honra. Que honra Deus nos dá esse privilégio de dizer o teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. O teu corpo, irmão Petrônio, o teu corpo, irmão, já é templo. Então temos que ter cuidado. Já imaginou um templo, um corpo santo, considerado o templo do Espírito Santo, agarrado com uma mulher adúltera, com uma mulher prostituta? Que coisa horrível, que consequência grave. Então, ele tem que ser preservado para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele é claro e oferece um alerta sobre o assunto. O apóstolo Paulo, ele mostra um alerta sobre esse assunto da prostituição. Ele deixou bem claro. Ele ampliou mais ainda, o apóstolo Paulo. Ele ampliou mais ainda. Falando da prostituição. Ele disse, os que não vão entrar no reino de Deus, além dos que adulteram. As pessoas que não vão entrar no reino de Deus. O apóstolo, é claro, e oferece um alerta sobre o assunto. Não erreis, nem os adevassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os maldizentes, nem os afeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados entrarão no reino de Deus. Além dos adúlteros não entrarem no reino de Deus, o apóstolo Paulo também lhe adverte. Nem os devassos não entrarão no reino de Deus. O que é os devassos? Quem são essas pessoas devassas? As pessoas devassas são aquelas pessoas que têm um comportamento imoral. São chamadas pessoas devassas. Pessoas que têm um comportamento imoral. É aquelas pessoas que não respeitam ninguém. Ela não tem consideração a ninguém.
Ontem mesmo, eu cortando o cabelo de um rapaz lá, e ele disse que levou um amigo para a casa dele, e o amigo não tirava o olho da mulher dele. Repare, não tirava o olho da mulher dele. É uma pessoa devassa, ela é imoral, ela não tem consideração para ninguém, com ninguém. Onde ela chega, sai deixando rastros ruins. Chega na sua casa e começa a olhar para a mulher da pessoa, do amigo para a filha. Não tem papa na língua, fala tudo quanto vem à sua boca. São as pessoas devassas. Esses não entrarão no reino de Deus de forma nenhuma. Não irão entrar. Isso mesmo, isso aí é como o irmão José, boa colocação. Os devassos têm na nossa casa, você quer que ele entre. Quanto mais no reino de Deus. Como o rapaz falou ontem lá, que o amigo dele desconsiderou-lo, levou-lo para a casa dele, ele não tirava o olho da mulher dele. Ele disse que nunca mais, cortou a amizade com ele. Cortou a amizade. E são essas pessoas devassas, são essas pessoas imoral, de comportamento imoral. Não considera nada, não considera ninguém. São pessoas, nós já vimos por aí pessoas que traem o irmão, né? Trai o irmão, não é isso mesmo? É uma pessoa devassa, imoral. Eu já vi pessoas por aí trair o pai. Trair o pai. Isso não é de se duvidar muito não, de ignorar muito não, porque é do início. Olha Jacó, um dos filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó traiu seu pai. Uma das suas mulheres, ó, já bem antigo. Hein? Então já era uma pessoa devassa. Então esses aí, de forma nenhuma, entrarão no reino de Deus. Tem outro que o apóstolo Paulo falou. Nem os devassos, nem os idólatras. Nem os idólatras também não entrarão no reino de Deus. Os idólatras. Idólatra, nós pensamos que os idólatras é somente aquele que chega lá, diante de uma imagem, e se curva. Idólatra a gente pensa que só é pessoas que chega diante de uma imagem e se curva. Mas não. Idolatria você pode idolatrar uma pessoa. Você pode idolatrar uma pessoa. Idolatrar um bem material. Você tem um bem material e aquele bem não serve para ninguém. Você não deixa. Exemplo, você tem um carro. Você tem um carro, é claro que nós temos que zelar, cuidar do nosso carro direitinho. Aí o seu vizinho lá está passando mal, tem uma dor, a qualquer hora do dia ou da noite, não é? Está chovendo, ele vai lá, bate na sua porta e ele pede o socorro. Aí você olha assim, não, meu carrinho aqui tão limpinho, bonitinho, vou sair não, para socorrer não. Vou sair não, vou botar meu carro na lama não, vou botar o meu carro na chuva não. Você prefere que a pessoa lá morra, está idolatrando o carro. Idolatram a pessoas que idolatram pregadores, cantores, né? Se disser, vem cantor fulano de tal, eita, corre todo mundo, vai todo mundo, tá, corre, enche a igreja, idolatrando o cantor. Vem um pregador famoso, tal e tal, corre, todo mundo, tá cheia a igreja, idolatrando. Os idólatras, é tudo isso. Não é só adorar a imagem. Você idolatra pessoas e objetos, não só imagem. Esses também não entrarão. Os idólatras. Nem os adúlteros, como estamos estudando. Esse também é que não vai entrar mesmo. Os adúlteros. Nem os efeminados. Os efeminados, nós sabemos quem são eles, não vão entrar também no reino de Deus. Nem os ladrões. Os ladrões, esse também é que não vai entrar mesmo no reino de Deus. Os ladrões não entrarão no reino de Deus. Nem os avarentos. Os avarentos também não vão entrar no reino de Deus, não. Os avarentos. Quem são os avarentos? Os avarentos são aquelas pessoas que amam o dinheiro.
Os avarentos são aquelas pessoas que amam o dinheiro, irmão Petrônio. O objetivo dele é só ganhar dinheiro. Ele só pensa no dinheiro. Ele ama o dinheiro mais do que a própria vida, mais do que ele, mais do que a família. Ele chega no mercado, chega na feira, ele compra tudo de péssima qualidade. A verdura que ele vai comprar, ele procura aquela mais baratinho, aquele tomatezinho ficando bichado, aquele pimentãozinho já está ficando mole. Aí pergunta, quanto é? É R$3 o quilo desse tomate? Faz 2 não. Faz 2 não. Ele tem condição de comprar, de comer bem. Né? Mas ele deixa para guardar dinheiro. As vestes dele, o avarento, as vestes dele são péssimas. Camisa rasgada. Ele dá um jeitinho lá. Ele não compra, o negócio dele é guardar dinheiro. O avarento, o negócio dele é guardar dinheiro. Ele trabalha todo dia, se for possível, para guardar dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que ele mesmo, do que a vida, do que as pessoas. O avarento. Ele está com o bolso cheio de dinheiro, está com a conta recheada. Aí, um parente, um irmão precisa. A gente já viu muita história como essa. Vai lá pedir ajuda, já vai com medo, porque sabe que ele é ruim no negócio, ele é mão fechada. Ele é assim. Aí já vai com medo. Mas devido à necessidade, ele vai se arriscar, né? Aí quando chega lá, conta a situação. Meu irmão, estou passando por esse momento difícil, estou endividado, estou precisando disso, daquilo. Tem como você me dar uma ajuda? Aí ele fala, tenham. Não é isso mesmo? Tenho não. Aí então, ele diz, tenho condição de jeito nenhum não. Não, já estou aqui emprestado também, já estava até pensando em pedir também, já fiz um empréstimo mês passado, né? Aí aquela pessoa já sai triste, de cabeça baixa, já sai de cabeça baixa. Quando a pessoa sai, aí ele diz assim, olha, eu já vi casos, eu creio que muita gente já viu. Aí quando aquele parente sai, eu já vi casos aqui, ó. Olha aqui, ó. Para você, não é isso mesmo? Olha aqui, ó. Para você aqui, ó. Eu boto minha mola. É o que acontece, né? Pronto, é o que acontece. Acho que a gente pode deixar, porque é uma realidade, não é isso? Quase todo mundo já viu. Quase todo mundo já viu. Pode deixar essa parte aí. Né? Pois é, aí quando a pessoa dá as costas, aí ele faz esse gesto aí e diz, eu boto minha mola, eu tenho o que tenho porque botei minha mola, eu vou estar dando para ninguém. Aí novamente faz, aí para você. Eu presenciei muito isso na família. Até na minha família me representei isso mesmo. Olha aqui, ó, tá para você. Porque é uma pessoa avarenta. Covarde, é uma pessoa covarde. Só quer tudo para ele. Só pensa nele, não pensa em ninguém. Para ele o dinheiro é tudo. A ganância dele, o amor dele pelo dinheiro é tanto avarento que ele não consegue enxergar isso. Ele só consegue enxergar o dinheiro do agora. Né? Só consegue enxergar o dinheiro do agora. Os bêbados também não vão entrar no reino de Deus. Né? Os bêbados, nós já sabemos já. E os maldizentes. Os maldizentes também não vão entrar no reino de Deus. O maldizente, numa linguagem melhor de se entender, são quem? O difamador. Aquela pessoa maldizente é o difamador. Ele tem o prazer de difamar. Ele tem o prazer de queimar, de sujar a imagem do seu próximo. Os maldizentes. Ele vê o irmão fazendo algo desagradável, né? Não seja uma coisa tão desagradável. Aí, em vez dele ir lá conversar com ele, ou se não, só orar por ele, aí o maldizente, ele quer difamar. Ele vê o irmão conversando ali com uma mulher, uma conversa normal.
Ele dá aquela olhada, aí vai, chega lá na frente, encontra o outro irmão, né? E diz, olha, já observou que irmão fulano de tal parece que está de casinho ali com cicrana. Aí o outro irmão inocente, né? Diz, não, observei ainda não. Pois é, já umas 5 vezes que eu passo e vejo ele lá. Mentira, vi uma vez só. Vi uma vez só. É o maldizente, esse é o maldizente. Mas ele acrescenta logo muito, né? Ele viu uma vez só e conversando, simplesmente. Mas ele tem um espírito de difamar, ele tem um espírito de difamador. Ele é maldizente. Aí diz logo, já umas 5 vezes. E ele não tirava o olho dela. Ele não tirava o olho dela. O maldizente não vai entrar no reino de Deus, não. O maldizente é esse aí que ele gosta de difamar. Ele pega uma gota de água e daquela gota ele faz uma tempestade de água. O objetivo do maldizente é sujar a imagem da pessoa. É sujar a nossa imagem. É criticar. É aumentar. É difamar. Então esse aí, o maldizente, também não vai entrar no reino de Deus. Olha, para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o nosso coração, afirmando que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí. O nosso comentarista aqui, ele disse que Jesus falou isso aí para evitar o adultério. Para evitar o adultério, Jesus disse que qualquer um de nós, se olhar para uma mulher com intenção, já cometeu adultério com ela. O comentarista aqui, ele está explicando, eu concordei com ele. Eu analisando em casa direitinho, eu concordei com ele, eu creio que vocês vão concordar também. Nós ensinamos e dizemos o seguinte, que se um homem olhar para uma mulher, já cometeu adultério com ela. É isso? Com intenção dele. Olhar para ela com intenção e a desejar. Já cometeu um adultério com ela. Porque Cristo falou isso. O nosso comentarista aqui, ele explicou. Ele disse que na realidade não cometeu adultério. Aqui é uma forma que Jesus está explicando para nós evitarmos um adultério. Para nós evitarmos um adultério. E eu concordei, porque veja bem, tudo começa a partir de quê? De um olhar. Tudo começa a partir de um olhar. O homem só começa a ter um caso com a mulher a partir de um olhar. Ele começa olhando para ela, a deseja, ela também, se gostam, e vai até o ato sexual. Então Jesus falou isso aqui para evitar o adultério. Para evitar o adultério. Porque aí nós estamos conscientes. Espera aí. Jesus disse que se eu olhar para uma mulher e a cobiçar, já cometi um adultério. Mas aí é uma forma de me prevenir de um adultério. Porque eu sabendo disso, eu vou evitar de olhar para ela com má intenção. Eu vou evitar de olhar para ela com má intenção. Porque, veja bem, eu ainda não vi, até hoje, ninguém chegar a procurar o pastor. Eu creio que ninguém viu também ainda. Procurar o pastor e chegar, pastor, estou em pecado, cometi um adultério. Aí o pastor, foi mesmo, meu irmão, que triste, coisa triste. Então você vai entrar em disciplina. Mas com quem foi? E não, pastor, foi com ninguém não, porque eu olhei para uma mulher e senti desejo. Alguém já viu alguém fazer isso? Não. Ninguém nunca foi lá confessar que adulterou porque olhou com má intenção com a mulher. Ninguém nunca foi. E se disser para ele, não é disciplinado. Aí é a prova, como disse o comentarista. Aqui é uma forma de evitar o adultério. É uma forma de evitar o adultério. Aí Jesus disse que se olhar para ela com má intenção, já cometeu adultério com ela.
É uma forma de nós nos prevenirmos e estar olhando com má intenção. Porque eu já me esquivo de estar olhando para uma mulher com má intenção para que eu não haja o adultério com ela. Eu não chego até o ponto de adulterar com ela. É a mesma forma quando Jesus disse ali: não deixe a sua mulher por nada, a não seja que seja por causa de adultério. Mas se ela não quiser viver, você vai viver a pulso? Se ela disser não quero mais, você vai viver a pulso? Jesus, quando falou ali, ele falou assim: não deixe a sua esposa por nada, que era para você se esforçar, lutar para manter o seu casamento. Porque se Jesus falasse assim, ó, se não der certo, pode deixar. Se não der certo, pode deixar. Aí o camarada com qualquer briguinha, tá, um tapinha para lá, outro para cá, dá certo. Vou embora, vou pegar minhas coisinhas aqui, ó, vou embora, vou embora. Por isso que Jesus disse: somente se for por adultério. Ele sabe, ele sabe. Ele é sábio. Aí então, a melhor forma de evitar cair em um adultério é essa: não estar olhando com má intenção. Não estar olhando com má intenção. Por isso que tem um ditado que diz: a amizade demais de mulher com homem não presta. E é a pura verdade. 1.3. O sexo foi criado por Deus. Portanto, deixará o homem, o varão, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. O sexo ele foi criado por Deus, foi Deus que fez o sexo. Ele sendo praticado de uma forma normal, natural, entre um casal, está tudo certo. Eu me lembro, eu já vi pessoas, já ouvi irmãos dizer assim: rapaz, se Jesus voltar na hora de um ato sexual, a gente vai ficar. Não sei se alguém já viu. E já ouvi irmão comentar isso. Jesus, né? Se Jesus voltar na hora de um ato desse aí, eu sei que a gente vai ficar. Eu vi até irmão dizer assim: olha, se Jesus voltar na hora que nós estiver tomando banho, nu vai ficar. Repara, que falta de sabedoria. Aí eu também, antigamente, aí eu ficava com medo. Ó. Eu tomava um banho tão rápido, que nem se envergava. Com medo. Era de ficar, porque outros irmãos sem conhecimento também diziam isso, eu também, novo convertido, né? Era. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. E se unirá. Viver o quê? Unido. Viver unido. Para você viver unido com a sua esposa. A gente vê diferentes por aí. Desobedece ao ídolo de Cristo. Em vez de viver unido, é brigando. É o dia todo em contenda, é o dia todo em discussão. Marido brigando com a esposa, incompreensível. Aí, Jesus disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e viva em união com a sua esposa, né? E viva em união. Então é isso. Temos que vivermos em união. Temos que vivermos em união. Deixar as contendas de lado, né? Não dar ouvido à voz do tentador e obedecermos ao ID do Senhor Jesus. Eu deixei meu pai, deixei minha mãe para se unir-se à minha esposa e vou viver em união com ela. Vou viver em união com ela. É somente pedir a graça a Deus, dar ouvido à palavra do Senhor, o que Jesus faz, e viver em união para que não viva em brigas e contenda no seu lar. 2.1. 2.1. A malícia dos acusadores. Os escribas e fariseus maldosamente levaram a mulher flagrada em ato de adultério ao templo, onde Jesus ensinava.
questionaram o mestre sobre o que devia ser feito com a adúltera, já que a lei mosaica previa a morte por apedrejamento. Nesse caso, obviamente existia maldade na pergunta, pois a lei estabelecia que não apenas a mulher deveria ser morta, mas também o marido. Queriam pressionar a Jesus diante do povo que ali estavam. Se ele condenasse o apedrejamento, poderia ser acusada de ir contra as autoridades romanas. Ao aplicar a punição com a morte, sem considerar o processo romano, caso perdoasse a mulher, Jesus estaria indo de encontro à lei de Moisés. Isto é, a mesma lei que afirmava ter que cumprir para destruir. Olha, aqui foi uma armadilha que fizeram para Jesus. Foi uma armadilha que fizeram para Jesus, como comentamos no início. Eles pegaram a mulher no ato de adultério e pela lei tinha que levar o homem e a mulher. Eram os dois que eram apedrejados. Mas eles não queriam fazer justiça. Eles queriam um pé. Eles queriam um meio para condenar Jesus. Para crucificar. Isso que eles estavam querendo. Não era fazer justiça. Deixar o homem. Eles deixaram o homem. Pegaram somente a mulher. Jesus estava no templo lá ensinando. Quando Jesus estava no templo ensinando, chegaram com aquele alvoroço, como quem derrubava a porta com tudo, puxando a mulher pelo cabelo, jogaram aos pés do mestre. Aí alguém disse agora, quero ver Jesus se sair dessa. Agora a gente pega ele para jogar ele contra os romanos. É agora. Jesus é interrompido do seu ensinamento, olha com aquele olhar, o que está acontecendo? Vai, Senhor, vai, mestre. Se saia dessa aí agora. Pega agora no próprio ato de adultério. Foi pega agora. Aí outro lado de lado, né? Aquele chumbeta, puxa-saco. Aí foi isso mesmo, eu vi. Eu vi, tem mais testemunha. Tu viste também? Vi! O outro lado nem viu, nem estava lá. Nem viu, nem estava lá. Mas, para formar aquele bandozinho de acusadores para crucificar o mestre, e teve mais alguém que viu também. E aí, vocês viram? Vi! Ó, Jesus, prova temos demais. Prova temos demais agora. E aí, quando Jesus levantou, que olhou assim, cada um com a pedra na mão. Tinha tanta gente com a pedra na mão, se precisasse fazer uma casa ali, o alicerce de uma casa, eu creio que dava. De uma casa comum dava, porque cada um já estava pronto. Tem um que já estava tremendo para meter a pedra. Aí então, e aí a lei de Moisés diz que é para apedrejar. Por que eles queriam condenar Jesus? Ele disse, Jesus não vai sair dessa agora não. Porque se ele disser que apedreje, e nós apedrejamos, eles estavam querendo jogar Jesus quanto ao regulamento romano. O regulamento romano dizia que para que acontecesse um julgamento desse, uma pessoa ser apedrejada, tinha que primeiro consultar o regulamento dos romanos, que na época o romano era quem imperava, que queria mandar em tudo. Tinha que primeiro consultar, irmãos. Mesmo obedecendo à lei de Moisés, tinha que ir lá procurar o regime romano, levar ele e o regime romano autorizar a crucificação. Ou seja, o apedrejamento. Tinha. Então eles queriam que Jesus mandasse apedrejar naquele momento, sem consultar os romanos, porque aí eles iam jogar Jesus contra os romanos. E se Jesus dissesse, não, eu perdoo essa mulher, eu perdoo, ele ia dizer, mestre, tu que prega a justiça, estás quebrantando a lei de Moisés. Eles disseram, quero ver ele se sair dessa agora. Diz a Bíblia que Jesus ficou ouvindo, não deu nem valor. Já estava no chão baixo. Com certeza o templo não tinha piso, era na areia. Ele estava no templo, não tinha piso, era na areia. Aí Jesus lá escrevendo,
brincando, escrevendo, não deu nem valor. Alguém diz, como eu também já ensinei muito, que Jesus escreveu na areia assim, ó, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. Nós não aprendemos muito assim, não falamos muito, mas não foi isso. Jesus não escreveu nada disso. Jesus ficou escrevendo lá, dando nem um valor a eles. Aí eles ficaram incomodados. E aí, mestre, e aí, rapaz, diz a Bíblia que ficaram insistindo com Jesus. E Jesus lá embaixo escrevendo, ninguém sabe nem o quê. E aí, mestre, bateram nas costas de Jesus, e aí? Aí Jesus olha para eles assim, aí diz, vocês estão querendo apedrejar a mulher? Queremos sim. Por quê? Aí Jesus pergunta, por que querem apedrejar a mulher? Porque ela cometeu um pecado muito grave, que foi o adultério. Jesus disse, eu vou autorizar a todos vocês apedrejá-la. Aí eles se alegraram. Dois chega a estar com a mão tremendo com as pedras. E aí, mestre, dá ordem. Aí o outro lá, ele caiu. Aí Jesus disse, vou autorizar vocês a apedrejá-la, com uma condição. Mas ainda vai ter condição ainda? Ainda vai ter condição? Vai ter sim a condição. Então diz logo, Senhor, qual é a condição? Jesus disse, olha, aquele entre você que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí os acusadores principais aí, quase arrancavam a língua com tudo. Tá. Ficaram mordidos, quase arrancavam a língua. Rapaz. Aí cochichou aqui de lado do outro. O homem é sábio demais, rapaz. Ele é sábio demais. Quem era que não tinha pecado entre eles? Eles não estavam querendo fazer justiça. Queriam um motivo. Porque se Jesus dissesse que apedrejasse, ou que ele dissesse que não, eles pegavam Jesus de todo jeito. Se ele dissesse que não, ele ia dizer que ele foi contra a lei de Moisés. E se ele dissesse que apedrejasse, ele tinha ido em encontro à lei dos romanos, que tinha que pedir autorização aos romanos. Mesmo com a lei de Moisés, mas tinha que pedir autorização aos romanos. Então eles pensou, aí olharam, né? Só via aquela zoada, pá, pum, pá. Eles soltando as pedras, saindo de um em um, cochichando ali. Rapaz, é ruim de pegar ele. Eu estava convicto que agora a gente ia cometer, matar 2 coelhos com um cajado só. A gente ia apedrejar essa mulher, ia condenar o mestre, ia condenar Jesus. Mas Jesus usou de sabedoria. Começou a sair todo mundo. É bonito, começou a sair todo mundo. Aqui, ó. Os caras aqui, vai. Quase que eu pegava ele. Agora interessante, ó. Saiu todo mundo. E a mulher ficou. A mulher ficou lá. Só ela ficou. Cabeça baixa. Sem coragem nem de olhar para Jesus. Trêmula, tremendo. O que será de mim agora? O que será que o mestre vai me dizer? O que será? Mas uma coisa, aquela mulher ela tinha certeza. Era que ia se arrepender e que não ia vir coisa ruim para ela, não. Porque o pior já tinha passado. Era o apedrejamento. Ela ficou esperando algo de Jesus. Jesus disse, mulher. A ela, oi, Senhor. Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E ela com aquela voz trêmula, não, meu mestre. Mas o Senhor pode me condenar, ela pensou. Aí Jesus disse, nem eu te condeno, minha filha. Quando ela ouviu aquela palavra, nem eu te condeno, aquela injeção de ânimo, aquela alegria do coração dela, olha, começou a brotar, regozijar. Aí a mulher
Não, Senhor. O Senhor não me condena, não. Nem eu, minha filha. Pode ir para casa. Pega o teu caminho. Aí a mulher. Obrigado, meu mestre. Obrigado, Jesus. Espera aí, só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Agora, tem um porém. Aí a mulher, qual mestre? Qual meu mestre? Olha, vai e não peques mais. Eu te perdoo. Vai e não peques mais. A ela, tá certo, meu Deus. Tá certo, meu mestre. Tá certo, meu Senhor. O Senhor perdoou. Aquela mulher, ela foi pega no ato de adultério e foi levada ao encontro da morte. Foi levada ao encontro da morte. E quando chegou lá, teve o encontro com a vida, que é Jesus Cristo. Teve o encontro com a vida, que é Jesus Cristo. E foi perdoado os seus pecados. E a receita é essa: não pecar mais. Não pecar mais. Cristo está pronto a nos perdoar os nossos pecados. Mas, portanto, que não levamos a brincadeira. Que não levamos a brincadeira, né? Como no catolicismo mesmo. No catolicismo mesmo, você peca. Aí no final do ano vai lá. Aí o padre lá fica dentro daquela cabinezinha. Aí entra lá dentro, a pessoa chega lá do outro lado e fica de joelho. E uns buraquinhos ali. É. Aí o padre vai, minha serva, diz aí o que foi que tu fez. Ah, padre, eu traí meu marido, eu comprei fiado, não paguei, eu roubei, eu enganei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Aí ele, vá, reze 50 Ave Marias, 50 Pai Nosso, e tá tudo certo. Pega o rosarinho, aí ela... Aí despejou os pecados. Aí despejou. Aí quando sai, ó, volta a pecar de novo. Volta a pecar de novo. Mas com Jesus é o seguinte: vai e não peques mais. Então, que nós possamos aproveitar do perdão de Jesus e saber retribuir a Ele, não pecando mais. Então, até o próximo domingo, estejamos aqui para juntos aprendermos do Senhor Jesus. Amém.